Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 33 e a gente vai estudar a posição relativa de planos, tá? Então com essa aula a gente vai encerrar essa parte aí do curso que a gente está estudando posição relativa entre dois objetos dados no espaço, né? Nós já fizemos reta com reta, reta e plano, e agora a gente vai fazer plano e plano, certo? Então, os problemas que nós analisaremos nessa aula são da seguinte maneira: serão dados dois planos, né? Ou seja, suas equações, tá? E a partir da análise das equações, nós vamos determinar como que esses planos estão no espaço, ok? Então, ó, nós sabemos que dois planos no espaço, lá, se você puxar lá pela geometria espacial, tem duas possibilidades, basicamente, né? Ou os planos são paralelos, tá? Então aqui é o plano θ e o plano π, eles são paralelos, né? Não tem nenhum ponto de interseção, nenhum ponto na interseção, tá? Ou esses planos têm uma interseção, eles se intersectam. Aí a gente tem que lembrar lá da geometria espacial que quando dois planos têm interseção, a interseção é uma reta, tá? Então só tem dois planos distintos. Se eu tenho um ponto na interseção, então existe uma reta que passa por esse ponto que está nos dois planos, certo? A interseção entre dois planos distintos dados ou é o conjunto vazio, que é o caso em que os planos são paralelos, tá? Ou é uma reta, tá? Se dois planos têm interseção, nunca vai ser, por exemplo, só um ponto a interseção entre dois planos, tá? Se a interseção não é vazia, é uma reta. Não pode ser nenhum outro tipo de conjunto, tá? Ó, não vamos se enganar aqui pelo desenho. Plano é um negócio infinito, tá? Não tem bordas, igual no desenho aqui, tá? Mesma coisa reta. Tipo, pensa uma folha de papel, uma folha de sulfite, só que sem a borda, tipo infinita, tá? Nas duas dimensões ali. Então, só que acontece. Como serão dadas duas equações, uma para cada plano, pode ser que o exercício me dê duas equações que representem o mesmo plano, né? Como nós já vimos lá, a equação, por exemplo, geral de um plano não é única, né? Elas variam entre si pela multiplicação de um escalar, né? Então acontece. Pode acontecer que nós tenhamos duas equações que representem o mesmo plano π, tá? Então, nesse caso, o comportamento desses dois planos vai ser mais o comportamento, na verdade, assim, dos vetores normais, né, obtidos a partir das equações, terão mais ou menos o mesmo comportamento que os vetores normais do caso em que os planos são paralelos distintos, tá? Então, de novo, esses dois casos aqui, ó, nós vamos dizer que os planos são paralelos. Aí, então, no caso em que os planos sejam paralelos, nós vamos dividir em dois subcasos. Paralelos coincidentes e paralelos distintos, tá? Paralelos coincidentes quer dizer que as equações dadas representam o mesmo plano, tá? É o mesmo plano. Então, digamos que ele dê um plano π com uma equação geral e um plano θ com uma outra equação geral. Aí você vai lá, faz a análise e vê que essas duas equações gerais representam o mesmo plano, ou seja, o plano π e o plano θ são iguais. Então, vamos dizer que eles são paralelos coincidentes. E paralelos distintos quer dizer que os planos são diferentes e não tem interseção, né? É o paralelo usual ali da geometria. E a outra possibilidade é o caso em que há uma interseção e essa interseção é uma reta, ok? Nesse caso, nós diremos que os planos são transversais. E quando os planos forem transversais, nós vamos determinar essa reta aqui, ó, essa interseção entre os dois planos, tá? Além disso, a gente vai conseguir, olhando para os vetores normais, diferenciar o caso em que os vetores são perpendiculares, os planos são perpendiculares, tá? E o caso em que os planos não são perpendiculares, ok? Vamos lá, então. Como vai funcionar a análise? Então, ó, eu vou supor que eu tenho um plano π e eu conheço uma equação geral dele. Se o exercício não der a equação geral, a gente vai conseguir determinar, tá? Em um plano θ, tem uma equação geral também. Digamos... Deixa eu ver como é que eu chamei lá embaixo.
Ah, tá. Aqui, ó, eu vou chamar de A1, aqui B1, C1, D1. E o plano θ, ele vai ter uma equação geral da forma A2x mais B2y mais C2e mais D2 igual a zero. Então aqui, ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 são números, tá? Ok? E as x, y, z são as incógnitas, né? Aqueles pontos que satisfazem essas equações são os pontos que estão nos planos, né, correspondentes. Então, ó, como nós vimos na aula passada, se eu pegar o vetor A1, B1, C1, esse vetor M é um vetor normal ao plano π. E se eu formar o vetor de coordenadas A2, B2, C2, eu vou chamá-lo então de N. Esse é um vetor que é normal ao plano θ. Ok? Análise será feita em cima com respeito aos vetores normais, tá? Então olha só. No caso em que os planos são paralelos, tanto faz coincidentes ou distintos, os vetores normais, ó, são paralelos, né? São LD. Agora, se esses dois vetores são LD. Mas, ó, o que acontece? Vamos fazer aqui, ó. O que acontece quando eles são LD? Então lembrando, dizer que esses dois vetores são LD, né? Isso implica que existe um número K real, tal que o N é K vezes M. Mas o N é o A2, B2, C2. E o M é o A1, B1, C1. Tá? Então, nos dois casos, nós vamos ter que, se eu olhar para os coeficientes aqui, ó, esquece o termo independente, o D, tá? Os coeficientes que estão multiplicando as variáveis x, y, z, elas são proporcionais. Nesse sentido aqui, ó, existe um número que multiplicado, né, pelas coeficientes do π gera os coeficientes do θ. Certo? Agora, o que vai acontecer se os planos forem iguais? Não sei se vocês lembram, mas se os planos forem iguais, é porque essas equações gerais só tem uma possibilidade. Nós vimos lá quando a gente estava falando de equação de um plano, equação geral do plano. Duas equações gerais, elas representam um mesmo plano, se e somente se uma equação difere da outra pela multiplicação de um número real não nulo. Ou seja, então nesse caso que eles são iguais, vai acontecer que o D1, quando eu multiplicar por K, vai ser igual ao D2. Tá? E se eles forem diferentes, não vai acontecer isso. O KD1 tem que ser diferente do D2. Porque olha só, se a gente está nesse caso aqui, né? K vezes A1 é A2, KB1 é B2, KC1 é C2. Se o KD1 for igual a D2, é porque essas equações, uma é múltipla da outra, né? Se eu pegar a equação do π e multiplicar por K, eu vou obter a equação do θ. Então aí os planos θ e π são iguais. Certo? E se eles forem diferentes, não vai poder acontecer isso. Né? Então, análise, vamos passar para essa parte. Então suponha que tenhamos dois planos π e θ, né, duas equações gerais. Primeira coisa, se os vetores normais que você tem ali forem LD, ou seja, os vetores são paralelos, né, um é múltiplo do outro, então os planos são paralelos. Ok? Aí como é que a gente faz para analisar se os planos coincidem ou não? Você vai pegar os coeficientes das duas equações gerais, o A1, B1, C1, D1 e o A2, B2, C2, D2, e ver se tem um número
se vale essa relação, se eles são proporcionais. Em outras palavras, você vai olhar se uma equação é múltipla da outra. Tá? É isso. Agora, se existe um K, isso aqui sempre existe, né? Porque a gente está analisando o caso que eles são paralelos, os vetores normais. Então sempre vai existir um K, nesse caso, né? Se você mostrou isso, é porque tem um K tal que K vezes A1, B1, C1 é A2, B2, C2. Agora, se você pegar o K e multiplicar por D1 for diferente do D2, os planos não são iguais. Então eles são distintos. Então eles são paralelos distintos, né? Que é o paralelo lá da geometria espacial mesmo, né? Os planos não têm interseção, tá? Agora, o caso que esses vetores normais são L e I, né? Então eles não são paralelos, são, digamos, esses dois casos aqui. E no caso em que os vetores são L e I, né, os vetores normais, os planos serão transversais, tá? Eles terão que ter uma interseção, ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer, se você olhar lá para os coeficientes, né, é que qualquer K que você pegar, o K A1, B1, C1 vai ser diferente do A2, B2, C2. Ou seja, os três primeiros, os coeficientes aqui, ó, que acompanham x, y e z, não serão proporcionais às duas equações, tá? Isso significa que os vetores normais sejam L e I, tá? Então isso que a gente tem que se preocupar aqui. Agora, quando tem interseção, né, os planos são transversais, eles podem ser perpendiculares ou não. Aqui são perpendiculares, né? Ó. O ângulo entre esses dois planos é 90 graus. E aqui não. O ângulo, por exemplo, aqui é... Vou fazer esse lado aqui, ó. Esse ângulo aqui é maior que 90 graus, por exemplo. Tá? Como é que a gente sabe qual desses dois casos ocorre? Você vai olhar agora se os vetores normais, o N e o M, se eles são ortogonais ou não. Porque olha só, se os planos são ortogonais, perpendiculares, né? O ângulo é 90 graus. Então quando você pega os vetores normais, então olha o M, vai ser um vetor normal ao plano π, ele será paralelo ao plano θ. E o N, que é o vetor normal ao plano θ, será paralelo ao plano π. Então quando você olha os vetores normais aqui, ó, esses dois vetores azul que eu pintei de azul, eles serão ortogonais entre si. E nesse caso não. Só que em geometria analítica a gente sabe que para determinar se dois vetores são normais ou não, basta a gente calcular o produto escalar entre eles. Se der zero, os vetores são perpendiculares, né, são ortogonais, e portanto os planos serão perpendiculares. E se os vetores normais não forem ortogonais, é porque os planos são transversais, não perpendiculares, tá? Aí quando acontecer esses dois casos aqui, ó, nós vamos ver alguns métodos aí para a gente encontrar a reta, né, que é a interseção entre esses planos, tá? Então, aí a análise está aqui, ó, em resumo. Segundo caso, se você foi lá e mostrou que os vetores normais formam uma sequência LI. Então isso implica que os planos são transversais, tem interseção. Aí acontece, se a gente quiser analisar uma análise maior aí, ó, você vai olhar o produto interno, produto escalar entre os vetores MN. Se for igual a zero, os planos são perpendiculares. Se o produto escalar for diferente de zero, então os planos não serão perpendiculares. Ok? Pessoal, então ó, o conteúdo teórico da aula era esse, tá? Aí na próxima aula a gente resolve exemplos e vê também como encontrar a interseção, né, de dois planos quando eles forem transversais. Ok? Até lá então, pessoal.